e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui, continuamos te adorando. Pedimos que o Senhor fale conosco na tua onisciência, onipresença, na tua onipotência, na tua soberania, na tua justiça, no teu poder, no teu amor. Haja, Senhor, repreenda agora toda ação do mal, toda fúria, todo intento, seja despedaçado em nome de Jesus. Não dormirá o guarda de Israel, nem tosquenejará. O Senhor é o Deus que guarda, o Deus que está atento e vê tudo, e nós estamos nas mãos do Senhor. Confirma a tua obra e fala conosco nesta hora em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento, meus irmãos. Este salmo é intitulado um salmo de ação de graças. Um salmo de louvor ao nosso Deus. E ele revela algumas coisas maravilhosas para nós nesta manhã e sempre que é lido. Como é um salmo muito, ou por demais, conhecido, às vezes nós lemos ele sem observá-lo da maneira que deveríamos, sem meditar nele da maneira que deveríamos, como quando cantamos um hino que já sabemos ele sem esforçar a mente, de cor cantamos um hino e às vezes tão profundo, e às vezes passamos pelo hino sem deliciar das coisas que do hino saem para nós, porque decoramos. Nós temos uma mente muito inteligente, um cérebro muito ativo, muito inteligente, muito capaz, e às vezes nós colocamos as coisas para conta dele, nós deixamos no automático, e aí você acaba fazendo coisas sem pensar, sem refletir nelas, como por exemplo, nesta manhã, você pode muito bem estar aqui, querendo já ter previsto todas as coisas para sair e almoçar, porque você não está mais sendo aquele ser que medita, aquele ser que reflete, aquele ser que pensa. Muitas vezes nossa vida está passando pelos dedos, porque nós paramos de pensar, nós paramos de refletir, nós paramos de ser, às vezes até de maneira, aqui meio científica falando, seres filosóficos, porque a gente traz coisas para o pensamento, a gente contempla coisas, a gente tem que viver a vida. Mas a vida vai passando no automático, a gente não para refletir. E aí tem muita coisa que é uma delícia, que é um favo de mel, mas a gente não está parando para perceber isso. Tem hora que a gente chupa uma fruta gostosa e sabe que é gostosa, está tendo a informação que é gostosa, mas você nem toca no assunto e já termina e sai correndo. Sendo que quando a gente é uma pessoa mais contemplativa, você fala, não gente, que fruta. Não é verdade? Vocês estão aqui ou não? Estou falando mentira ou verdade? Ou você está no automático ainda? Nós temos que viver a vida. Nós temos que viver a vida. Nós não temos que sobreviver. A gente tem que viver. Esse salmo ensina a gente a viver. Esse salmo nos ensina a viver. Porque a gente só tem vida sabendo que Ele é Deus.
e a maneira que eu devo servi-lo. Mas o ponto de vista desta manhã é outro. Abra aí, por favor, aos Romanos, no capítulo 10. Aos Romanos, capítulo 10. Esse Salmo 100, ele é um salmo que fala de festa. Um salmo que me chama para celebrar. Um salmo que me chama para alegrar. Um salmo que me convida para saber quem é Deus e que Ele é Deus. E Romanos 10, 13 a 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí vem as perguntas: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Diga, e como ouvirão, se não há quem pregue? Nós lemos no Salmo 100, e o versículo de número 3, a parte A: sabei que o Senhor é Deus. E eu quero falar nesta manhã: como saberão que o Senhor é Deus, se não houver quem pregue? Qual que é o tema? Muitos de nós queremos a salvação do marido, a salvação da esposa, mas eles não estão tendo a pregação correta para saber quem é o Deus que nós servimos. Pregação dentro de casa é principalmente sem palavras. As palavras dentro de casa suscitam ira para quem não quer mudar de vida. As palavras, principalmente dentro de casa, para quem não quer mudar de vida, são ofensas. Dentro de casa se prega com testemunho. Dentro de casa se prega com testemunho. E testemunho dentro de casa não é fácil por causa do orgulho. Se não faz, não farei. Se não me ama, não amarei. Se não me ajuda, não ajudarei. A partir de hoje você vai ver quem sou eu. Ou seja, um ser vingativo, um ser que não aceita afronta, um ser que não imita Jesus. Jesus nos ensinou a maneira de viver. Você, como é uma pessoa inteligente, eu, como sou uma pessoa inteligente, todos nós somos, apesar de que pessoas se chamam de burros, todos nós temos um cérebro capaz. Aí, meus queridos, nós usamos a nossa inteligência para rejeitar os mandamentos de Deus. Nós usamos a nossa inteligência para rejeitar os mandamentos de Deus. Porque Deus manda amar ou não? Deus manda perdoar ou não? Deus manda pagar o mal ou não? E nós fazemos o caminho errado, porque estão tocando no nosso orgulho, porque estão tocando em mim, eu que sou eu. Nós crescemos, não podemos mudar de vida. Nós não aceitamos mudar de vida se a pessoa que está de frente a nós,
não mudar primeiro? E Deus diz: tu, e depois os outros. Ontem na entrega das 24 horas, crê no Senhor Jesus será salvo. Não, só até aí. Tu, primeiro é você. Primeiro é você que ama. Primeiro é você que perdoa. Primeiro é você que dá o testemunho. Primeiro é você que paga o mal com o bem. Primeiro é você. O missionário é você na sua casa. E nós justificamos, porque somos de Deus, todos têm que nos respeitar, mas eu não tenho que mudar. Como saberão que o Senhor é Deus, se não verem esse Deus em você dentro da sua casa? Como saberão que o Senhor é Deus, se ouvem xingamentos da sua boca dentro da sua casa? Como que os seus familiares saberão que o Senhor é Deus, se você vive brigando com eles, maltratando eles, injuriando, caluniando, fazendo coisas que um cristão nascido de novo não faz? É necessário mudança a partir de mim. Diga: a mudança é a partir de mim. Começa em mim. O avivamento real começa em mim. Nossa nação será mudada não a partir de Jair Bolsonaro. Nossa nação será mudada a partir da igreja. E a nossa igreja será mudada a partir de mim, e não de você, não do outro. Diga: a partir de mim. Isso não quer dizer que você tem que ser uma barata tonta. Dá para ser honesto sem ser pegajoso. Dá para ser honesto sem acusar os outros. Dá para ter posição sem briga. Dá para posicionar sem ser alguém que vai brigar. Falei para uma pessoa: no final de tudo será eu e Deus. Quando tudo aqui terminar, a primeira pessoa que eu vou encarar vai ser Deus. Diga: quando terminar tudo aqui, a primeira pessoa que eu vou encarar vai ser Deus. Aí, meu filho, não adianta você falar que a sua esposa te tirou do sério, por isso que você não serviu a Deus. Que o seu esposo te tirou do sério, por isso que você não serviu a Deus. Que o mundo era mau, por isso que você não serviu a Deus. Que as coisas eram difíceis, eu sou fraco, fazendo uma campanha eu sou forte, mas apesar de que tem pessoas que covardemente não estão vindo, eu sou fraco, por isso eu não servi a Deus. Diante de Deus não tem desculpa. Todos são fracos. Todos somos fracos. Mas os decididos recebem graça. Nós, no final, vai sobrar eu e Deus. E se a coisa não estiver resolvida, inferno. E se for inferno, não vem dar desculpa não, que eu xingo, que eu brigo mesmo, porque eu sou valente, eu dou tiro, eu mato. Fala isso diante de Deus, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque cabra macho não entra no céu, é cabra servo que entra no céu. A arrogância do homem, a ignorância do homem vai derreter diante de Deus. Então, já que nós vamos encarar Deus, ao partir desta vida, se resolva primeiro com Deus. Esteja pronto primeiro para Deus. Então, as pessoas na sua casa precisam saber quem é Deus, a partir de você. Porque como saberão que o Senhor é Deus?
se não houver quem pregue com o testemunho lá dentro da sua casa. O testemunho do pastor Aurélio Mambetani é muito importante, porque ele mesmo dentro da igreja era muito ignorante, mas aí a Betânia foi para oração e jejum, nós ajudando. Quando ele levantou a mão para tocar nela, Deus falou no ouvido dele: não toca nela, ela é minha serva. Tirou as forças dele todinho, porque a Betânia estava resolvida com Deus, buscando a Deus. Você está resolvido com Deus? Primeiro a gente tem que estar resolvido com Deus. O maior problema de Deus hoje, porque Deus tem problema. Por que Deus tem problema, pastor? Porque Ele nos deu livre arbítrio. Quando Ele olha para Israel e diz: ah, se o meu povo me ouvisse, Salmo 81. E aquilo ali dói meu coração, porque o próprio Deus está dizendo: o meu povo não me ouve. Aí Ele diz assim: Israel não me quis. Deus deu ou não deu livre-arbítrio? Aí vem os calvinistas encapetados para falar coisa aí, brigando com o arminismo. Irmão, eu não sou armínio e nem sou calvino, eu sou de Jesus. Eu não tenho que brigar com ninguém, não. Aí os camaradas querem pôr na cabeça do outro, na cabeça. Irmão, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte. Aí veio essas conversas. Israel não me quis, mesmo com todo o poder que eu tenho. O maior problema de Deus hoje, um dos maiores problemas de Deus hoje, é que o povo não quer saber de Deus. Como assim, pastor? Eu não estou na igreja, mas você quer saber de Deus ou quer saber de uma resposta de Deus? Você quer saber de Deus ou quer uma solução para o seu problema? Você quer saber de Deus ou quer que Deus faça alguma coisa por você? Duas multidões vêm para a igreja: a que quer que Deus faça algo e a que quer adorar o Deus que faz alguma coisa. Nós estamos enquadrados em alguma delas, mas a maioria das pessoas estão assim. Preguei numa vigília neste final de semana, de sexta para sábado, em Goiatuba. Foi uma bênção, glória a Deus. A minha igreja mãe ministerial, achei muito bom rever ali os irmãos que estavam ali, e também muito bom ajoelhar naquele altar e lembrar a história que Deus escreve, a forma que Deus faz acontecer quando a gente põe Deus em primeiro lugar e luta para fazer a vontade dEle. Deus faz a sua vida mudada, transformada. Deus te leva pelos caminhos dEle e no final tudo vai se acertando e dando certo, porque Deus é perfeito. Eu alegrei muito mais ainda com o meu Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E eu estava dizendo ali, sabe por que quando a gente vai orar dá sono? Porque o nosso socorro não é Deus, nosso socorro é o cartão de crédito. Estava pregando a vigília do socorro. Nosso socorro muitas vezes é o parente rico que a gente conhece. O nosso socorro às vezes é o pastor ou então o irmão da oração, a irmã da oração. O nosso socorro é pessoas que oram em jejum e não Deus. E aí você vai orar, não tem ano para orar, não tem argumento para orar. Você vai ajoelhar e não sabe o que vai falar com Deus, por quê? Ele não é seu socorro. Quando as pessoas são nossos socorros, a gente tem argumento para falar com elas. O que você fala para alguém que você quer um dinheiro emprestado? Ó, me empresta aí. E dá sono. Dia que Deus passa a ser o nosso socorro, nossa oração é inflamada. O dia que a gente passa a ser dependente de Deus de verdade, de uma ação de Deus, de um mover de Deus na nossa vida, a nossa oração se inflama. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu não vivo sem Ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me visita agora, Senhor. Me levanta, Senhor. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu estou desesperado pelo toque do Senhor. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós temos outros meios. Verdade ou mentira?
E Deus ainda pôs na minha boca naquela hora: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que nós não somos inflamados por Deus, nós somos inflamados para fazer alguma coisa, quando está na nossa mão. Vamos ouvir aqui o fulano de tal, dar uma saudação, porque Deus é poderoso. Aí volta lá e senta e não dá nem moral para o culto. Quando é no nosso departamento, e porque nós temos que empenhar, porque temos que ser pontual. Mas no departamento dos outros nós não somos. Nós somos artistas. Nós representamos papéis muitas vezes. Mas não somos de fato o que representamos. Deus nos convida para saber que o Senhor é Deus. Sem Ele não há socorro. Paliativos, socorro não. Socorro vem do Senhor. Socorro vem do Senhor. A mudança da sua história não está na mão do seu pastor, não está na mão da sua igreja, não está na mão do irmão de oração. A mudança da sua história está nas mãos do Deus que fez os céus e a terra. E se você quer alguma coisa com Ele, vai procurar Ele. Então nós temos que aprender alguma coisa aqui, neste salmo. Primeira coisa que nós temos que aprender com este salmo, olha o que nós dizemos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Diga: todos os moradores da terra. Esse salmo é para que toda a existência do ser humano na terra faça isso. Todos que estão na terra, independente, façam. Aí ele servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com... Sabei que o Senhor foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas do Senhor com ações de graça e louvor. Aí vem cá, esse salmo está revelando uma coisa. Quando eu observo o salmo, primeira coisa que eu vejo que esse salmo provoca no pregador, provoca no ministério do pregador, que esse Deus então ele tem que ser temido. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu, então é Ele que também tira eu como povo dele. Ou Ele me faz dele, ou Ele me tira dele. Nós somos ovelhas do seu pasto, ovelha do pasto do outro. E você tome uma decisão: se você é ovelha dessa igreja, obedeça às normas e regras dessa igreja. Se não é, vai para outra. Ovelha obedece às regras do pasto onde está. Ovelha recebe a visão do pastor e obedece essa visão no Senhor, bíblica. Você quer ter outro pastor, vai lá para a casa dele. Vai lá para a igreja que ele pastoreia. Vai lá para o pensamento dele, vai lá para a visão dele. Mas se esse pastor que está vos falando é o seu pastor, adota a visão dele. Você nunca vai crescer no pasto do pastor errado. Você nunca será cuidada pelo pastor errado. Tome uma decisão. Eu tenho que temer esse Deus que pode me tirar agora dele. Eu tenho que ter temor no meu coração ao servir esse Deus, porque eu posso perdê-lo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz uma coisa que é tremenda, entre outras: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque eles inverteram coisas. Fez do Criador criatura e da criatura criadora. Deixaram a verdade e procuraram a mentira. Enveredaram por destruição, autodestruição, por causa de sentimentos perversos. E por causa disso, e porque desprezaram o conhecimento de Deus. Escute, repita: desprezar o conhecimento de Deus. Sabei que o Senhor é Deus.
desprezar o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Tem que ter temor. Você está dentro da igreja, para de mentir em nome de Jesus. Você está desprezando, não mentirás. Você está dentro da igreja, seja fiel em nome de Jesus. Você está desprezando a maioria das pregações que se anuncia que nós temos que ter fidelidade diante de Deus. Você está servindo a Deus, não despreza o que Deus está te ensinando em cada culto. Não brinque com Deus. A sarjeta te espera. Como assim? O senhor está me ameaçando? A Bíblia está te ameaçando. Romanos 1, 18 até o capítulo 3 e o versículo 20. Medita para você ver. Pelo que Deus os entregou a sentimentos perversos. Aí vai tendo uma relação de sentimentos perversos. E o último deles, ao ponto de homem com homem, mulher com mulher, desprezando o uso natural. Tem cabra macho que vai virar homossexual. Tem cabra fêmea que não aceita, que o marido não manda nessa casa. Ela não aceita o marido e diz que ele é autoritário, diz que o marido está querendo mandar na casa, mas ela manda, ela pode mandar. É só o marido que não pode, mas ela pode mandar. Vai converter em nome de Jesus. É uma coisa insana, por isso, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O outro não pode, mas eu posso. O marido não pode ser cabeça não, mas a mulher pode. Querido, quer queira, quer não, nessa casa vai ter um líder. Ou não? Sempre tem um, ou é a mulher, ou é o marido, ou são os filhos, porque agora nós estamos no tempo de uma geração que os filhos mandam na casa. São eles que fazem as regras da casa. Você toma a sua posição, porque Deus quer te abençoar. Tem que ter temor. E por favor, não conversa, por favor, enquanto eu estiver pregando a palavra de Deus. Sempre as mesmas pessoas conversando. Pastor, hoje está bravo. Eu quero que você preste atenção na palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. É a palavra de Deus que vem impactar a nossa vida. Primeira coisa, diga: Deus deve ser temido. Olha aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos têm que temer a Deus. A Bíblia diz, quer queira, quer não, que todos naquele dia vão dobrar os seus joelhos diante de Jesus e vai dizer que Ele é Senhor. Ateu e atoas também. O Hitler, que disse que era uma invenção, que Deus estava morto, ele era nietzschiano, apesar de que Nietzsche não queria dizer isso naquilo que a gente às vezes tanto fala. Nietzsche, na verdade, queria dizer de um Deus que morreu no imaginário das pessoas, nas pessoas. Aí, de repente, o Hitler vai aparecer diante de Jesus Cristo e vai ter que se ajoelhar. E a boca dele vai ter que abrir e dizer: Tu és Senhor. Os caras do Estado Islâmico, que matou um punhado de cristão, que anunciou um punhado de coisas atingindo o cristianismo, vai ter que se dobrar diante de Jesus. O camarada que morreu agora, o Trump anunciou a morte do líder, né? Do último líder deles, agora estão proclamando o próximo líder. Matou um punhado de crente assim, envergonhando. Vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus e dizer: Tu és Senhor. E logo em seguida condenado ao inferno. Pastor, o senhor odiou esse homem? Não estou odiando, irmão, estou pregando a verdade.
Parece que quando a gente prega a verdade hoje, a pessoa está odiando. A Bíblia diz que os homossexuais vão para o inferno se não converter. Isso é ódio ou é o que a Bíblia diz? Assim como ela diz que os mentirosos que estão no meio de nós, se não mudar, vai para o inferno também. É o que a Bíblia diz. Verdade não é ódio, verdade é libertação. Todos nós tínhamos problemas com essas coisas todas, a maioria das vezes, mas Deus nos libertou. Nós anunciamos o libertador, aquele que converte, aquele que transforma. Por isso as pessoas têm que ouvir verdade. Verdade provoca temor. Eu já ouvi pessoas dizendo: nunca ninguém teve coragem de falar isso para mim. Mas não é que eu sou corajoso, é que eu tenho que falar o que é verdade. Se nós não ouvirmos verdade, se nós não ouvirmos o que temos que ouvir, como creremos? Como serão salvos se não foram anunciados, se não foi anunciado o Evangelho? Estão entendendo, sim ou não? Olha o que Deus garante para quem teme a Deus. Primeiro, o que é temor do Senhor? Temor é respeito profundo. Sabe aquela pessoa que você respeita demais? Você tem até medo de feri-lo, porque respeita demais? Deus é mais profundo. Quando você entrou nesta casa, você revelou que tipo de temor está no seu coração. Porque aquele que nós tememos, aquele que nós temos temor no coração diante dele, ele é digno de louvor, de nos apresentar diante dele com um canto, tendo entendimento de quem é ele. Então nós não entramos na igreja para ficar falando mal de vida de ninguém e observando ninguém. Nós temos temor, nós até piscamos o olho para que não aconteça nada de errado, porque estamos na casa de Deus, diante de Deus de forma especial. E saímos daqui com o mesmo temor. Tem gente que fala mal dos outros com tanta liberdade. Fulano lá não vale nada não. Irmão, pelo amor de Deus, nós não valemos nada. Enquanto Jesus estar em nós é que valemos alguma coisa. Tenha misericórdia do outro. Lava a sua língua no sangue de Jesus Cristo. Lava a sua mente no sangue de Jesus. Pare de pensar mal das pessoas. Em nome de Jesus, pensa mal de você, pensa mal, eu tenho que mudar, pensa na sua vida, esquece a dos outros, tenha temor de Deus. E aqueles mentirosos? Não fui no culto porque não deu. Não vou na reunião dos jovens porque não deu. Não deu o quê, irmão? Não quis ir. Não é prioridade. Muitos de nós não priorizamos Deus mais. Uma coisa que eu uso bastante, apesar que os mentirosos não gostam, e eu digo mentirosos porque eles às vezes fazem uma afirmação contrária, mas se cada culto da igreja tivesse um cheque de 10 mil para você chegar pontualmente, e para os obreiros meia hora antes, como é de costume, todos os cultos nós chegaríamos. Porque o dinheiro, pastor, por favor, pastor, terça, quinta, sexta-feira, 3 da tarde, para quem não trabalha, nesse horário, domingo de manhã e domingo, pastor, dá dinheiro demais, o dinheiro resolveu o meu problema, esse é o problema, o dinheiro é socorro para você, não é Deus. Dinheiro resolve problema para você, Deus não resolve. O dia que Deus passar a ser o resolvedor do seu problema, você vai fazer isso. E não vai vir aqui para pegar um cheque de 10 mil, não. Você vai vir aqui para continuar sendo servo de Deus, servir com alegria, porque é assim que Deus cuida de você. Agora vai pegar para os cabeleireiros aqui agora. Não, mas pastor, eu atendi um cliente 19 horas, infelizmente não deu para ir no culto. Esse dinheiro desse cliente foi uma bênção para você?
Pastor, mas era R$ 1.000. Você acha que vale mais R$ 1.000 do que um culto sincero a Deus? Pastor, mas esses 1.000 resolveu meu problema, salvou uma vida. Ah, não é Deus que salva a vida e não é Deus que resolve o problema. Irmão, não adianta. Ou nós servimos ao Senhor com alegria, ou não servimos. Com alegria é priorizando Deus. Você tem alegria de servir? Acorda o irmão que está dormindo aí perto de você, acorda ele, não deixa ele dormir não. Uma palavra dessa o cabra dorme, pelo amor de Deus. É porque Deus não é o socorro. Quando a gente dorme é porque Deus não é o socorro. Quando Deus é o socorro, a gente está atento para mudar de vida, para mudar o nosso viver, a nossa maneira de viver. Pastor enjoado, e vou continuar sendo. Ou nós somos de Deus ou não somos, irmão. Ou nós servimos ao Senhor ou não servimos, irmão. Deus não tem meio termo não, meu irmão. Deus não divide você com ninguém não. Ou você é 100% de Deus ou não é. É por isso que tem que ter temor. Olha a promessa de Deus para quem teme a Ele. Salmo 34:9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga: nada falta aos que temem a Deus. Nada falta. Tem temor em nós? Há temor em nós? Ou nós somos crentes só dentro da igreja? Dentro da igreja não é lugar de ser crente. Dentro da igreja é lugar de ser aluno. Lugar de ser crente é lá fora. Aqui é facinho, a gente tudo parece crente. Olha eu de terno aqui, parece crente. Aqui todo mundo parece crente. É lá fora que a gente se revela. É lá fora, é lá no meio da sua casa que a gente se revela. Então tem que ter respeito. Diga toda a igreja em nome de Jesus, o que é que tem que ter? Respeito profundo. Quando a gente respeita a Deus, a gente respeita o próximo. Sabe uma das coisas que Deus falou no meu coração, que eu fiquei assim, cheio de temor? Quando eu casei com a Vilcelene, Deus falou assim no meu coração, que ele era meu sogro. Como assim? Em outras palavras, ele disse: é minha filha, você está casando com a minha filha. Então você tem um sogro. Tanto a mulher, esposa, quanto o marido, esposo, tem um sogro. E esse é Deus. Se o Marcelo passar perto da Ana Corina, eu pego ele. Aí eu vou lembrar do minhas artes marciais. Agora imagina Deus com a filha dele. É por isso que Deus falou para ele: não toca nela, é minha filha. Ele caiu de joelho. Está aqui o Edmundo que conhece o testemunho do Aurélio. Caiu de joelho, pedindo perdão. Por quê? Porque o Pai estava presente e o Pai está presente toda hora. Tenha temor de Deus, tenha respeito profundo a Deus. E as mulheres que atrapalham o marido a servir a Deus? Vive colocando minhoca na cabeça, coisa no coração, não tem compromisso com Deus e atrapalha o marido. Você está atrapalhando o filho do seu sogro de servir o seu sogro. E os homens que atrapalham as mulheres, que ela está exagerando, que não é daquele jeito, que você daqui um pouco você vai mudar para a igreja. Você está falando isso diante do seu sogro, que é o pai dela, e atrapalhando ela a servir ele. Tem que ter temor. Olha o que diz Lucas 12:5. Palavras de Jesus: mas eu vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Às vezes a gente tem medo das pessoas, das situações
e de mais não sei o quê, e fica inventando história. Você tem que ter temor de Deus. As pessoas podem te matar aqui, mas daqui para lá, quem decide levar você para o inferno ou para o céu é Deus. Você tem que temer quem tem o poder de mandar para o inferno. Você tem que temer quem tem o poder de acabar com a sua história, com a minha história, porque é Ele que decide, não vive mais. Então nós temos que ter temor. Para de brincar de servir a Deus. Para de brincar de ser crente. Ou nós somos ou não somos. E o que Deus faz quando quer provocar temor? Ele trabalha conosco. Ele tira a nossa estrutura, irmão. Deus trabalha conosco e você fica sem... O Aurélio de novo, ele ficou 3 dias sem sentir a presença de Deus. Ele dizia, não quero morrer nem quero viver, eu pedi o sentido. Mas no dia do seminário, com o Cláudio Campos pregando, ele foi batizado com o Espírito Santo, mais o Beraldino. Porque Deus falou assim, deixa eu te mostrar quem eu sou. Porque Aurélio, você ia orar para o Aurélio, deixa eu orar para sua mão, então, assim, ora aí, eu sei que não vai acontecer nada. É porque se nós orarmos, irmão, para com isso. Ele ironizava. Hoje é pastor de igreja, hein? Deus afastou dele para mostrar que ele tinha que ter temor. O povo chegou diante do monte, e aí eles olharam para o monte assim, nuvens negras, relâmpagos e trovões. Bum! Bum! Aí Moisés dizendo, Deus está me chamando para falar com eles. Vai só você e nós ficamos aqui. Vai lá e vê o que ele quer, Moisés. Aí você desce aqui e fala para nós que nós vamos obedecer tintim por tintim. Mas tu vai lá e nós ficamos aqui. Deus provocou temor. Por que Deus estava provocando temor? Porque ia dar leis, estatutos, mandamentos e juízos para o povo. O povo tinha que temer o que está escrito. Parece que a gente não tem temor no que está escrito, irmão. Pelo amor de Deus, o que está escrito aqui é eterno. O que está escrito aqui não pode ser queimado pelo fogo dessa terra e por nenhum outro fogo. É eterno. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. As pessoas passam, secam como erva, como semente, vão embora, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Temos que temer a Deus pela palavra. Não podemos temer a Deus porque Ele tira meu emprego. Não podemos temer a Deus porque Ele toca na minha saúde. Não, nós tememos a Deus porque Ele é Deus no céu e na terra. É o Todo-Poderoso. É a divindade santa. Ele é o Deus santo, o Deus eterno. O Deus que fez e desfaz. O Deus que faz a ferida, mas cura a ferida. Ele é o Deus que dá a vida. É o Deus que tira a vida. Ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que põe por terra. Nele está todas as coisas e é Ele que faz elas viverem. Tema ao Senhor. Aí o camarada vai lá para o banheiro no autoerotismo e Deus está ali. Deus está dentro de nós, Ele conhece as intenções do coração humano. Não é para ter temor? Nossa, Senhor, pensei mal de alguém, me perdoe, Jesus. Por quê? Porque Ele sabe os seus pensamentos. Tem que ter diante dEle temor e tremor, como diz Paulo. Por isso, irmãos, presta atenção. Paulo não está dizendo para a gente ter medo de Deus, é temor, é respeito. Mas é bom ter medo também, porque Ele pode mandar para o inferno, ou não. Escute, quando
você entra em algum lugar, seus pensamentos já estão medidos diante de Deus, os que vêm e os que virão ainda. Ele já sabe muito bem. Salmo 39 revela a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Antes que as palavras venham à minha boca, tu sabes muito bem, tu conheces meu deitar, meu levantar. O Senhor sabe tudo. Antes que eu fosse formado, o Senhor já me conheceu, me santificou e escreveu meus dias no teu livro. Deus sabe tudo, meu irmão. Ele está medindo seus pensamentos. Ele lê o pensamento de cada um aqui. Mesmo na hora que você rejeita a palavra ou critica alguém, Ele sabe. É por isso que muitos de nós estamos vazios do Espírito Santo. Não conseguimos força, não conseguimos reação. É a maldade que está em nossos corações. Deus enche os puros de coração, os limpos de mão. É estes que Deus quer encher. Quem vê a Deus? Quem verá o Senhor? Aqueles puros de coração e limpos de mão. São os inocentes diante de Deus. Então purifica seu coração. Seja de Deus, seja autêntico, seja verdadeiro, seja para Deus. Para de dar desculpas. Já viu a pessoa quando peca? É por isso que eu falei aqui outro dia. Pessoa peca, se arrepende, procura e confessa, ali há perdão e sara tudo, porque houve voluntariamente um desejo de mudança. Mas quando Deus revela para a pessoa falar, aí, meu filho, o vitimismo, fui acusado, sou inocente, mesmo sendo pecador. Tenha temor. A gente não brinca com Deus, olhe para frente. A gente não brinca, eu estou falando de temor, você está olhando para o tempo? Tema a Deus. Deus quer que a gente respeite a sua palavra. Muitas vezes, por exemplo, o testemunho do pastor, lá da cadeira de rodas, conhecido lá de Goiatuba, Pontalina, Donizete. Camarada, Deus usou ele para levantar paralítico. Mas foi um camarada sem temor. Chegou, pegou garrucha, espingarda para evangelista. Fazia as coisas do jeito que ele queria. Aí foi servir uma ceia numa cidade. Capotou o carro, ficou tetraplégico. Só mexia com os olhos. Foi para o Sara Kubitschek. Colocaram ele naquela maca, aquela cama que levanta amarrado. Chegou uma baixinha da Assembleia de Deus, cheia do Espírito Santo, apontou o dedo para ele. Tu estás aí por causa dos seus pecados. Fui eu que te coloquei aí. Irmão, isso me provoca temor demais. O diabo não coloca crente em lugar nenhum. Ele não tem poder para fazer isso. Mas Deus trabalha conosco. Falei, tu está aí por causa da sua arrogância, por causa da sua ignorância. Dia que você mudar, eu tenho poder para te tirar daí. Aí foi passando o tempo, você pode, tem um testemunho dele na internet aí, eu creio. Chegou um dia lá que ele falou para a esposa dele, a irmã Línia, chamou ela ignorantemente, pediu para ela voltar ele para o canto da parede, porque ele não mexia, voltar o corpo dele, que ele queria ficar voltado para o canto da parede, e saísse do quarto. E ela fez isso, saiu do quarto, apagou a luz, e falou, Deus, eu não pulo dessa cama e me mato, porque nem isso o Senhor deixou para mim. Porque senão eu ia fazer isso. Eu que tantas vezes fiz a tua obra, eu que orei e tantos milagres aconteceu, eu que não sei o que foi falando. Aí Deus abriu a boca com ele dizendo assim, cale a tua boca. O que você fez eu sei, você não precisa falar. Agora eu quero te falar o que você não fez. E começou a tratar com ele. As arrogâncias, as ignorâncias, o orgulho, as acusações, a apontar a arma para as pessoas, fazer a coisa relaxadamente. Agora tem uma coisa. O dia que você mudar e se arrepender, eu tenho poder para te tirar daí. Hoje ele não podia. Só mexia com os olhos, e isso era o que ia acontecer.
Hoje ele está sentado numa cadeira de rodas e anda por aí dando testemunho do que Deus fez. Na cadeira de rodas. Temos que ter temor, irmão. Para de brincar com Deus. O dia que Deus quer provocar temor, Ele sabe fazer. Hoje ele respeita a Deus. Hoje ele está falando, a pessoa conversa, ele manda calar a boca na hora. Porque ele sabe que Deus é que está ali usando aquele testemunho. Por isso que quando eu mando alguém calar a boca, é porque eu sei que não estou aqui para falar de Lindomar. Estou falando de Cristo e da sua palavra. Tem que ter temor, tem que ter respeito. A gente não levanta e vira as costas para isso, não. Nós temos que voltar a servir o Deus que fez os céus e a terra. Nós temos que voltar a temer esse Deus com todo temor e tremor no nosso coração. O dia que isso acontecer, nós vamos parar de repetir pecados. Diga, temei a Deus. O que Salomão fez? Salomão inventou a sua história. Porque ficou rico demais, poderoso demais, famoso demais. Então ele teve 1000 mulheres. 300 mais 700 concubinas. 1000 mulheres. Entrava lá e tinha aquele tantão de mulher. Ele teve toda a fortuna e a maior riqueza da sua época, incomparável. Ele teve a sabedoria incomparável. E ele disse, tudo que a alma de um homem pudesse desejar, eu tive. Aí sabe o que aconteceu com ele? Depressão. Como é que um homem tendo tudo que a carne deseja, mulheres, riqueza, fama, glória, honra, pode ter depressão? É como para o imaginário de muitos, o Carlos Slim, o Bill Gates, homens considerados entre os mais ricos do mundo, parece que são os mais felizes. Não são. Sua felicidade, meu querido, não está nessa busca que você está de trabalho, de dinheiro, de fama, e de casamento, e de mulher e de homem. Sua felicidade não está nisto. Salomão escreveu no final de Eclesiastes. Olha, quer saber de uma coisa? De tudo que o homem deve fazer, o resumo é, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ali ele reconverteu, ali ele voltou para Deus. Não adianta você correr com tanta coisa, se primeiro não correr para Deus. Por isso, quando você vier orar, não venha orar por obrigação, venha para se ajoelhar com temor diante de Deus. Por isso, tenha temor de faltar na oração. Quando você faltar na oração, você tem que sentir que faltou um pedaço em você. E quando você faltar, não deu para orar da meia-noite às 2, então ora das 8 às 10 no outro dia. 2 horas, era a minha parte. Temor. Quem te carrega no sentido de força, de bateria, é o Espírito de Deus. Quem abre portas é Deus. A Bíblia diz que a chave está nas mãos de Deus, é Ele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave universal, que abre qualquer porta e fecha qualquer porta, está nas mãos de Deus. Tem que ter temor. Por isso que jamais seremos os missionários que Deus espera, as missionárias que Deus espera, se primeiro não tivermos temor de Deus. Quando a gente tem temor, a palavra de Deus é inegociável. Escute,
Olha o que ele disse nas palavras do versículo 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes que eu citei. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão está dizendo: vou ser julgado diante dele, eu tenho que voltar a temer esse Deus. Então, vamos fazer uma rebuscada nas nossas vidas. Quando nós temos atrito com qualquer irmão da igreja, irmão, nós temos que nos encher de angústia, não para brigar com aquele irmão, mas para nos curar com o irmão. E eu também não quero provar se eu estou certo ou errado diante daquele irmão. Eu quero que estejamos resolvidos, porque eu quero entrar no céu. Você quer morar no céu? Alguém quer morar no inferno aí? Diga amém. Ninguém? E quem quer morar no céu, diga glória a Deus. Então tenha temor, porque é Ele que abre ou fecha a porta, é Ele que decide a entrada e a saída. Outra coisa que eu aprendo ao temer a Deus: esse Deus tem que ser servido. Servir ao Senhor, está no imperativo, servir ao Senhor. Salmo 100. E tem uma maneira de servir ao Senhor. Servir ao Senhor se não for com alegria, não é serviço ao Senhor, meu irmão, é a você mesmo. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos. Então, quando ele chegou na casa do Senhor, não estava alegre não, alegre ele estava quando falaram para vir. Quando chegou na casa do Senhor, ele estava regozijando. Nós temos que estar dentro dessa igreja, ainda que o inferno esteja lá fora na nossa história, nós temos que estar alegres. Contudo, o Senhor tem estado comigo. Contudo, eu tenho estado com o Senhor. Contudo, Ele é a alegria da minha salvação. Arabadachai. Esse Deus tem que ser servido com sinceridade, porque senão não haverá alegria. Com temor, senão não haverá alegria sincera, verdadeira. João 15:11, por isso que Jesus disse: olha, tenho-vos dito essas coisas, para que as minhas palavras estejam, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Quando que a alegria, é uma pergunta de regra de hermenêutica, quando que a alegria do Senhor vai estar em mim? Quando a palavra de Deus dominar a mim. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Ou seja, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu vivo a palavra de Deus, a alegria do Senhor está em mim, a alegria do Senhor é completa. Viver a palavra, amar a palavra, andar na palavra, com motivo ou sem motivo, palavra. A Bíblia é minha bússola, é minha única regra de fé e prática. Irmão, quando eu vi, deu um murro na cara do irmão. Você quando viu, não, você já estava mal aí dentro. Porque quando tem Deus, tem domínio próprio. O problema nosso é não ter Deus, irmãos. Tem muita gente que pensa que tem, mas não tem. Pastor, então eu vou sair dessa igreja, eu vou embora. Bom, essa decisão é sua, mas você poderia decidir em ter Deus a partir de agora. Tem que ter Deus dominando a nós, porque nós não somos super-homens não, irmãos. Nós só vivemos aquilo que Deus nos dá graça para viver. E Ele dá graça para aquele que luta para obedecer. Você não está gostando dessa palavra não, tá? Tem alguém gostando dessa palavra? Diga: quando eu tomo a decisão de servir, eu tomei decisões
de deixar. Ninguém serve a Deus se não deixar coisas mais. Você serve a Deus quando deixa o diabo. Você serve a Deus quando deixa seu ego, no sentido de egocentrismo. Você serve a Deus quando deixa aquela patota lá que só vive zombando de Deus. Salmo 1, ele é regra na nossa vida quando servimos ao Deus que nós temos, o Deus que fez os céus e a terra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda. Nós, quando servimos a Deus, a gente deixa caminhos, a gente deixa patotas, porque a gente sabe que não vai dar certo por ali. Diga-me com quem tu andas e saberei quem tu és. Esse adágio é profundo, porque a Bíblia nos manda andar com os domésticos da fé, ajudar os domésticos da fé, viver com os domésticos da fé. Escute uma coisa, você só terá tudo de Deus quando você for todo de Deus. Repita. Individualiza. Sirva a Deus, meu irmão. Tenha temor de Deus, e quando o temor vem, eu me rendo a Deus. Tu és Deus e não há outro. A gente se rende quando Deus é o Deus que a gente teme. Quando, eu me lembro, Neemias, quando o povo veio do exílio para voltar para a terra deles, a terra chamada Santa. E Neemias olhou para a situação do povo e agora abre a lei diante do povo. 6 a 8, 9, os capítulos. Ele abre a lei e Esdras, a palavra púlpito surge na Bíblia pela primeira vez, se coloca diante do púlpito, abre a lei e começa a falar a lei para o povo. Das 6 da manhã ao meio-dia, todos estavam sobre os pés, ninguém saiu do lugar, e ao ouvir a palavra diziam, amém, amém. Temor, provocando temor. E aí o povo, vai ver lá no capítulo 8, começa a chorar e lamentar. Por quê? Porque eles descobriram quanto estavam errados ao ouvir a lei. Irmãos, nós temos que voltar a chorar quando ouvirmos que estamos errados. Não é brigar com a Bíblia. Não é brigar. Mentiroso. Quem é que não mente? Olha que arrogância. A Bíblia diz para não mentir. Jesus não mente. Os seus servos também não mentem. Ao invés de chorar porque mente, olhe para cá e me encara, em nome de Jesus. Os mentirosos nessa hora não me olham de jeito nenhum. Ao invés de chorar porque mente, briga com a pregação. Aqui eles choraram ao ouvir seus pecados. Quando a palavra é pregada, nós temos que nos sentir afrontados e confrontados. E logo em seguida, nos arrepender com lágrimas. Olha para mim e me encara, em nome de Jesus. Pecado tem que ser confessado. Quanto mais se aguarda pecado, mais desviado você fica. Mais desviado. Aí vai casar com a pessoa errada. Aí depois, Deus não me ama, você não ama. Porque Deus tem amor de tal maneira que quer dirigir as nossas vidas. Tema a Deus. Tenha temor de Deus. Muito pode Deus fazer a partir daquela porta depois desta manhã. Porque Ele está esclarecendo coisas sérias. Tema a Deus. Pare de brincar de servir a Deus.
Pare de brincar com Deus. Neemias, Esdras está lendo ali, os dois parceiros. Antigamente na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras estavam juntos. Os livros. Quando ele prega a palavra e o povo vai lamentar, chorar, ele diz: não, meus irmãos, não é hora de ficar triste, não. É hora de alegrar. A alegria do Senhor é nossa força. Nós estamos reconhecendo os nossos erros, então vamos mudar de vida. Vamos nos converter ao Senhor de novo. E o povo resolveu se converter ao Senhor de todo o coração. O povo fez até um juramento sobre anátema, que agora seguiria a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que agora era da vontade. Olhe para frente, por favor. Agora era a vontade de Deus que eles iriam viver. Era a palavra de Deus que eles iriam viver. Aí o Neemias lá, mais o Esdras, falou: é isso mesmo? É. Então vocês vão separar das mulheres que vocês casaram, que não era de Deus. Como assim? As estrangeiras. A lei de Deus diz que nós só casamos com o povo de Deus. Pois eles pegaram os filhos e as esposas estrangeiras e despacharam. Foi pranto, foi choro, foi dor. E sabe o que eu aprendo com isso? Primeiro, para você ficar tranquilo, se você casou com alguém que não era crente, agora você tem que tomar um jeito e não separar e fazer o que for possível. Se casou fora da direção, mesma coisa. Porque hoje nós estamos vivendo na graça. E se você assinou diante dos homens, honra o que você assinou. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que quando a gente realmente decide fazer a vontade de Deus, vai ter dor, vai ter choro, vai ter angústia, mas tem que fazer. A tomada de decisão de ser de Deus é a tomada de decisão de deixar coisas que nós gostamos. Por isso, Deus não nos convida a outra coisa, senão a nascer de novo. E a vontade que reina em nós agora não é a nossa, mas a de Deus. Os projetos são de Deus. Por isso, para estes que nasceram de novo, não existe fofoca. Não existe conversa fiada. Olha o que fulano fez, olha o que esse canto. Não, se alguém quer ajudar, vai lá no pastor: pastor, precisamos de ajudar fulano. Porque ele tem zelo com o irmão. Servir ao Senhor com alegria. Então esse Deus tão poderoso, esse Deus tão santo, que os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, Senhor dos exércitos, aleluia. Se os anjos que veem Ele toda hora, está dizendo toda hora que Ele é santo, meu Deus do céu, Ele é glorioso demais. Mas sabe o que é tremendo? Esse Deus que está sentado no trono, esse Deus todo poderoso, todo glorioso, todo santo, todo majestoso, todo maravilhoso, Ele me escolheu, Ele me quer nele, Ele me quer com Ele, Ele me chamou, Ele estendeu a mão para mim, Ele ofereceu me lavar, me santificar, me transformar, me libertar e me fazer um homem de Deus que anuncia a sua causa. Então eu sirvo Ele que jeito? O que você diria se o Bill Gates te escolhesse para ser um representante dele? Um dos homens mais ricos do mundo. Ó, cifrão. Cifrão. No mundo virtual hoje todo mundo já viu muita coisa. O Bill Gates. Ó, o Bolsonaro pediu para mim falar aqui, por Mon Raimundo, que a partir de hoje... Pastor, o senhor tem certeza? Deus
disse para mim: me represente na terra. Deus disse para você: me representa na terra. Se isso não provocar alegria no seu coração, eu não sei o que provoca. Tu és meu filho. Se isso não te alegrar, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Se isso não te alegra, eu coloquei em você o selo do meu Espírito. Espera aí só um pouquinho, espera aí. Eu vou contar 1, 2, 3, você vai falar seu nome todo, mesmo que seja grande. Ok? Nome completo. Meu é Lindomar Pereira da Silva. Não vejo futuro nesse nome. Vamos lá? O nome completo. 1, 2, 3. Está anotado. Mais uma vez. 1, 2, 3. Está anotado no livro da vida. No livro da vida. No livro da vida. Se isso não te alegra, é por isso que eu temo, mas sirvo com alegria. Oramá, chorei, bacandaraia. É por isso que eu temo e me encho do Espírito para ser cada dia dele. Abanaruque samá, chorei, banaia. Aleluia, glória a Deus. E esse Deus que deve ser servido com alegria, ele deve ser então adorado. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com... Está falando de adoração, alegria e canto. Servir, alegria, canto, adoração. Aí quando eu entro na igreja então, adorando. Adorando, eu levantei a mão aqui, mas é sentido de rendição e não de canto, primeiro. Porque adoração é perfil de vida. Ser adorador é um sentido de vida, é a forma de viver. A Bíblia diz: apresentai-vos diante dele. Então, quando eu entro na igreja, eu me apresento adorando. E quando eu saio da igreja, me apresento adorando, porque ele está aqui, mas ele está lá também. Quando eu entro na minha empresa, adoro a Deus. Quando vou começar o meu serviço, adoro a Deus. Quando eu vou atender o cliente, adoro a Deus. Como assim, pastor? O cliente está olhando para o senhor e está falando: Jesus, eu te amo. Não, quando você é honesto com o cliente, quando você é um servo de Deus diante do cliente, você é um adorador, porque adoração é o estilo de vida que glorifica a Deus em tudo. E aí, o que acontece até essa caminhada? Eu começo a experimentar de Deus. Diga: quem teme a Deus, serve com alegria, adora com prazer, experimenta esse Deus. Você já experimentou desse Deus? Experienciou esse Deus? O empírico é uma realidade na sua vida. Lembre-se: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. O que quer dizer isso? Ortodoxia, palavra. Ortopraxia, prática. Ortopatia, experiência com esse Deus. Vida, dia a dia. Você precisa mais experimentar desse Deus. E quando é que nós experimentamos Deus? Diga: infelizmente, apesar
do prazer. Quando erramos, quando falhamos, quando negligenciamos, aí você experimenta a misericórdia de Deus. Quando você se arrepende, Ele vem. Quando você confessa, Ele vem, Ele arranca a angústia e traz paz. Experimentou Deus? Diga, infelizmente também, quando estou sendo perseguido, maltratado, humilhado, eu experimento Deus. Ele vai lá no seu quarto e te enche. Quando você diz assim, todos me deixaram, ele levanta um profeta e diz, minha serva, eu não te deixei. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Esses hinos que explodem de um dia para o outro, aleluia, são hinos que Deus deu a alguém que estava na sarjeta, e naquele momento Deus vai mudar a sua história através desse hino. O ministério levanta quando a igreja te despreza e você continua amando a igreja. O ministério se levanta, aleluia, na sua vida, quando você se sente que é desprezado e ninguém te vê, mas mesmo assim continua, eu amo, eu perdoo, eu continuo, o Senhor é a razão da minha vida, eu estou aqui por causa do Senhor, e de repente Deus te enche do Espírito Santo, tira do anonimato e põe você para servi-lo de maneira gloriosa. O que você está fazendo com a sua solidão, com o seu problema, com a sua dificuldade? Você tem usado ele para revelar o servo que você é, ou usado para deixar Deus e a fé? Muitas vezes, Deus nos chama depois de uma pesca frustrada, irmãos. Revela alguém que tem temor de Deus. Se revele essa pessoa que tem temor no meio do seu problema. Feche essa boca de murmuração e abre a boca da adoração. Está gostando ou não? E aí, quando eu experimento essas coisas, eu sou surpreendido por Deus, eu tenho experiência com Deus. Aí ele diz, levanta e faça toda a terra saber que eu sou Deus. Levanta, já que você sabe que eu sou Deus, já que você tem temor, já que você me serve com alegria e me adora, já que você experimentou de mim, levanta e faça a terra saber que eu sou Deus. Levanta e faça a terra saber, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Nós nos levantando e saindo nesta cidade e dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Ele mudou as nossas vidas, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Ei terra, ouça, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus perdoa, Jesus converte, Jesus batiza no Espírito Santo. Aleluia! Fique sobre os pés. Ninguém jamais deve anunciar o Deus que não conhece. Por isso que tem gente que servia e hoje está na sarjeta, porque quis anunciar o Deus que não conhece. Nós temos que anunciar o Deus que conhecemos. Paulo chegou no Areópago, Atos 17,
23, se não me engano, a seguir, ele disse assim, ó, eu quero anunciar esse aqui, ó, esse Deus aqui que está escrito, um altar ao Deus desconhecido. O Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço. Agnostos Theos, no grego. Ao Deus desconhecido, estava escrito lá. Ele disse, ó, olhe para mim, eu conheço o Deus que vocês não conhecem. E é Ele que eu quero anunciar aqui no Areópago. Foi Ele que fez os céus e a terra e tudo o que vocês veem aí. Nenhum homem consegue colocar Ele em lugar nenhum e fazer lugar para Ele ou imitar Ele. Ele não é feito por mãos humanas. É por isso que não tem nada aqui nesse negócio aqui. Porque é Ele que fez todos nós, foi Ele. Ele não é carregado por ninguém, mas Ele carrega todo mundo. Esse Deus que eu vos prego, nele existimos, vivemos e nos movemos. E Ele elegeu o seu Filho, para que julgasse todos os homens e deu poder para julgar todos na terra. Eu estou anunciando Deus, porque esse Filho, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele ressuscita qualquer um que crê nele. Então, com isso aqui, eu quero dizer a você, você só pode anunciar o Deus que você conhece. Por isso que o Salmo nesta manhã é missionário. Os moradores da terra só saberão que o Senhor é Deus, quando nós soubermos que Ele é. Quando nós experienciarmos Ele. Escute, muitos experienciam os dons, mas não o Deus que dá os dons. Por isso que naquele dia, dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos, mas eu não conheço vocês. Ou seja, vocês não me conheceram. Os que me conhecem, me obedecem. E aqui eu fecho. Ninguém jamais aqui nesta manhã, e você que está pela internet, poderá dizer que conhece a Deus se não obedece a Ele. O meu conhecimento de Deus, no sentido de conhecimento empírico, de ter Deus e etc., revelado na minha obediência a Deus. E a minha obediência a Deus não é conhecida nesta casa, ela é conhecida na minha casa, na empresa que eu trabalho, na escola que eu estudo, nas sociedades que eu passo por elas. Por isso nesta manhã eu tenho um apelo. Quem quer conhecer Deus como Ele é e anunciá-lo como se deve fazer? Se você quer, vem à frente. E mediante a palavra que ouvimos aqui nesta manhã, vamos nos recolocar. Será que nós temos o temor? Que jeito que você veio à frente? Temor, temor, respeito. Como temos servido ao Senhor? Só tem um jeito de servir ao Senhor, servindo pessoas. Eu peço que o Espírito de Deus traga à nossa memória os nossos pecados. Um momento que meu coração ardeu, entre outros, mas que ardeu mais, foi que o povo ouviu a palavra e chorou. Mas outros ouvem e brigam com a palavra. Quem não mente? Deus está falando com pessoas que estão tendo dificuldade aqui, que estão em pecado da mentira. Quem não mente? Os que vão para o céu não mentem. Então a gente não tem que brigar com a palavra, a gente tem que chorar as nossas misérias.
Deus está nos convidando para chorar os nossos pecados. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não estiverem prontos para pregar? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Por isso senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Aleluia. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Urabá, Moxerei. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. É você e Deus, não encoste em ninguém, pois haveremos de prestar contas individualmente. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Não deixa ele sair, não. Ele nos convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. É o Espírito Santo que te fortalece e te faz viver sem pecado. É o Espírito Santo que te faz um missionário, uma missionária que primeiro prega, porque vive o Evangelho, porque conhece esse Deus Consolador. Não sai daqui, mora em mim. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sai
Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Oh, aleluia. As vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Oh, Espírito de Deus. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Habita em nós. mora em mim. Araíba Sarobenarai. Sinto vazio É. quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Aí, Oh, aí, papai. as vezes que errei sem perceber, Abagueiro. mas não afaste sua presença. Aleluia. Seus frutos me fazem viver. Orai, Deus. Abai. Sua Orada. presença não dá. Você precisa do Espírito Santo mais que tudo na sua vida. Você precisa. Se arrependa agora de ter entristecido com palavras, com atitudes. Se arrependa agora de não orar às vezes como convém, de não jejuar como convém. Consiga se quebrantar diante de Deus com lágrimas. Arrependido. Marta não ganhou nada diante de Jesus, mesmo usando termos teológicos profundos. Mas Maria, ao chorar, Jesus chorou com ela. Jesus, ele não aceita exaltação, ele não aceita palavras arrogantes de alguém que pensa que é alguma coisa diante dele. Mas quando alguém chora, ele chora junto. Deus não é Deus de exaltados, Ele é Deus dos humildes. Ele é Deus dos que se humilham, que reconhece que precisa, que reconhece que tem errado, reconhece que tem falhado. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto você está de olhos fechados, sua vida nunca vai mudar enquanto crente, enquanto cristão, se não for por ação de Deus. É o Espírito de Deus que muda. O agente de Deus da transformação, o Espírito Santo em nós. É Ele que convence, é Ele que fala, é Ele que faz. Então não queira ser missionário sem antes conhecer Deus. Não queira ser missionário sem antes ser de Deus. Não queira ser arrogante, dirigir igreja, falar que o pastor devia fazer, não devia fazer, o fulano não é assim, o ciclano. Você queira ser de Deus primeiro. Queira ter a experiência de ter Deus. Esse Deus não pode ser desconhecido para a igreja. Esse Deus tem que ser experienciado. Anasso Kamandarai. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Estamos conversando com Deus.
Vamos conversar com Deus, em nome de Jesus. Então fala, chama Ele de volta para reinar, para mandar na sua vida, para governar a sua vida. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Oh Espírito de Deus, torna para nós. Aviva-nos e seremos avivados. Cura-nos e seremos curados. Oh Espírito de Deus, levanta-nos e seremos levantados. Unja-nos e teremos a unção do Santo. Gera em nós o arrependimento. Gera em nós as novas decisões. Gera em nós o fruto do teu Espírito. E perdoa os nossos pecados. Perdoa, em nome de Jesus, pedimos perdão pelas negligências e erros. Queremos sair daqui abençoados. Queremos sair daqui como povo santo, celebrando com júbilo ao Senhor, temendo ao Senhor, adorando ao Senhor com alegria, servindo, sabendo que Ele é Deus, que mesmo sendo tão grande como é, nos perdoa, nos enche, nos abençoa, nos levanta, nos usa. Oh meu Deus, perdoai, perdoai, perdoai os nossos pecados. Oh meu Deus, lavai, lavai, lavai as nossas vidas no teu sangue. Ah meu Deus, purificai, purificai, purificai nossos corações. Limpai, limpai, limpai as nossas mãos e nos faça seus. Levante suas mãos e receba algo novo de Deus. Levanta suas mãos, missionário, missionária, e receba o conhecimento do Senhor. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Receba a luz do Senhor para a sua vida. Recebei, recebei vida, a vida do Senhor para a sua vida. Recebei a vida daquele que dá vida em abundância. Perdoa agora com o seu coração, se lava no sangue de Jesus, se libera. E agora seja abençoado, seja abençoado, em nome de Jesus. Levanta a sua mão só assim para ficar menos cansado. Quanto tempo esperei? Vamos cantar? Põe aí no DCM, quanto tempo esperei? Chegou a minha vez. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia,
Jesus está aqui. Quanto tempo é? Sei que hoje Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Mais uma vez. Move. Fale, missionário. Fale, crente fiel. Fala, santo servo de Deus, santa serva de Deus. Vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Aplauda o Senhor. Receba as águas do Espírito Santo. Receba o fortalecimento dos céus. Seja missionário levantado. Diga: eu sou missionário. Porque eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é meu Deus. Toda a terra saiba, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude. Que nós nunca deixemos esse caminho maravilhoso. Esse Deus tão glorioso. Esta esperança.